Aleluia, Santo, Santo é o Deus de Israel. Santo, Santo é o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de José. A Ele toda a honra, toda a glória. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai se realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, não desista do teu sonho. Não desista dos teus sonhos. Faça como José, que acreditou no Senhor. E mesmo em prisão, ele sabia que o propósito de Deus na vida dele. Realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Faça como judeus, ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vão se realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia, louvado seja Deus. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos, porque Deus é contigo. Aleluia, louvado e agradecido o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Aleluia. Aqui, como o Senhor fala na palavra dele, através desta canção, sobre a vida de José, sobre o propósito que o Senhor tinha na vida de José, aleluia. Que mesmo em prisão, o Senhor era na vida de José. Mesmo na prisão, o Senhor era na vida de José. O Senhor cuidou de José. O Senhor honrou José, aleluia. O Senhor honrou José mesmo na prisão. Louvado seja Deus, aleluia. E hoje o Senhor tocou no meu coração para eu falar da palavra de José, da vida de José, aleluia. A Deus a honra, a Deus toda a glória e todo o louvor. José era filho de Jacó. Jacó tinha vários filhos. E um dos seus filhos preferidos era José. Só que o cuidado do pai de José com José e o amor que o pai demonstrava para José criou uma inveja entre os irmãos. E os irmãos de José começaram a ter inveja de José. Inveja do que José tinha, inveja do que o pai de José dava a José.
eles se sentiam como que o pai gostasse mais de José do que a eles. E nisso foi criando neles uma inveja muito grande sobre José. E Deus dava sonhos a José e sempre mostrava a José que José ia reinar sobre os seus irmãos e sobre a sua família. Em um certo tempo, o Senhor deu um sonho a José que José sonhou e contou a seus irmãos. E nisso aumentou-se a fúria ainda mais dos seus irmãos sobre José. E eles planejaram em vender José. E aí jogaram José num buraco para tentar matar José. Nisso ia passando um povo que comprava escravos. Aí eles chamaram esses homens e ofereceram José como escravo e venderam seu próprio irmão José. E nisso mataram um leão para levar a túnica que o seu pai tinha dado a José. E nisso eles pegaram o sangue de um leão e melaram a túnica e levaram ao pai de José, dizendo que o leão tinha devorado José. E aí José acreditou no que os filhos tinham contado. Sofreu muito Jacó. Jacó sofreu muito, o pai de José, ao ver a túnica do seu filho amado, suja de sangue. Ele pôde perceber que seu filho havia sido devorado mesmo pelo leão. Mas José tinha sido vendido a mercadores de escravos. E nisso José foi parar no Egito. E nisso Potifar avistou José, viu que José era forte, robusto, e comprou José e levou José para a sua casa para ser seu escravo. Já começou os planos de Deus na vida de José, nesse tempo em que ele foi comprado por Potifar. Aleluia, louvado seja Deus. Ele foi comprado por Potifar. E nisso o Senhor deu muita inteligência a José. E Potifar colocou José como governante da sua casa. José tomava conta das finanças, dos outros escravos. José administrava a casa de Potifar. Só que Potifar tinha uma mulher que colocou os olhos de José e desejou ele. Ela queria José para ela, para deitar-se com ela. E nisso José já tinha o coração honrado perante a Deus e não aceitou o que a mulher de Potifar tinha falado para ele. Aleluia. E nisso José ela investia várias tentativas para tentar fazer José cair no pecado e trair seu Senhor. Mas José sempre foi fiel a Deus e conseguiu resistir às tentações da mulher de Potifar. E nisso ela se irou muito ao José negar ela. Ela fingiu que José tinha tomado ela à força. E quando Potifar chegou em casa, ela contou a Potifar que José tinha tomado ela à força. E Potifar colocou José numa prisão. Foi aí que começou o agir de Deus na vida de José, naquela prisão. José foi humilhado, José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo, foi comprado por Potifar. Deus honrou ele na casa de Potifar. Ele foi parar na prisão, mas ele nunca desistiu do que Deus tinha para ele, dos sonhos que ele tinha. Deus tinha prometido a ele sonhos. Quando ele morava com seu pai Jacó e com sua família, Deus já dera sonhos já a José, falando o que ia acontecer na vida de José. José, mesmo escravo, mesmo preso, não desistiu dos objetivos que o Senhor tinha mostrado a ele através dos sonhos. José confiou na promessa do Senhor. José parou na prisão e foi através da prisão que o Senhor honrou José, a vida de José. José foi preso e na cadeia ele conheceu 2 servos do faraó, um copeiro e um padeiro, que foram condenados de terem envenenado o rei faraó, o rei do Egito, o rei faraó. E nisso eles puderam conhecer a José.
eles conheceram a José e contaram dos sonhos que tiveram. E José interpretou cada um com a sua interpretação. A um, José disse que ele ia ser restituído e voltaria a reinar, voltaria a servir o rei, e que o outro ia ser morto e degolado. O que recebeu a bênção, que através do sonho José contou que ele ia ser restituído por Faraó, recebeu e ficou feliz. Mas o que não recebeu a notícia boa, se ficou chateado com José e não acreditou. Passaram-se alguns dias e todo o sonho que José tinha interpretado aconteceu. E José pediu que o copeiro de Faraó não se esquecesse dele. Passaram-se anos José na prisão e José prosperou ali dentro da prisão. Deus estava com José na prisão, ajudando ele. Onde José punha a planta do pé dele, o lugar onde ele ficava prosperava. Assim como foi na casa de Potifar, foi na prisão também. E aí o rei Faraó teve um sonho. O rei Faraó teve um sonho e chamou vários intérpretes, vários sábios do reino para interpretar o sonho que ele tivera. Mas nenhum dos sábios e dos intérpretes que chegaram diante da presença de Faraó souberam interpretar o sonho que Faraó tinha tido. Nisso, o copeiro, que foi restituído por Faraó, lembrou do que aconteceu com ele na prisão. Aleluia, louvado seja Deus. O que aconteceu com ele na prisão. Que tinha um certo prisioneiro, que contou o sonho que acontecera na vida do copeiro e foi realmente a verdade. E Faraó manda chamar José. Faraó manda chamar José para a presença dele, para entrar na presença dele. José vem, Faraó conta o sonho a José. Questão de tempos, José interpreta os sonhos e dá sua interpretação a Faraó. Aleluia, louvado seja Deus. E Faraó viu a sabedoria de José e colocou José entre os cargos mais importantes do Egito. Colocou José como governador do Egito. A honra do Senhor chegou na vida de José naquele momento. Ele passou por várias lutas, por várias provas, mas ele sabia qual era a vontade de Deus na vida dele, naquela terra onde ele estava, na terra de estranhos, terra que ele não conhecia ninguém, mas ele sabia o propósito do Senhor na vida dele, o que Deus ia fazer na vida dele. E José confiou, aleluia, na promessa do Senhor, nos sonhos que o Senhor dera a ele. José confiou na promessa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Confiou e descansou seu coração. E ali Faraó chamou José perante a presença dele. E José contou a interpretação do sonho. E Faraó honrou a José entre os cargos mais altos do Egito. Deus honrou José para que fosse governador do Egito. E ali Deus dera outros sonhos a Faraó e José interpretou os sonhos. E nesses sonhos, o Egito teria farturas entre 7 anos e teria que estocar, aleluia, louvado seja Deus, comida para 7 anos que viria em diante de seca e assolação sobre o Egito, sobre a terra do Egito. Louvado seja Deus. E aí Deus deu o entendimento e a sabedoria a José. José interpretou o sonho de Faraó e assim falou a Faraó que haveria 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de seca também se sucederia no Egito, fome. E muitas pessoas iam passar fome, muitas pessoas não iam ter o que comer. Mas o Egito ia estocar os alimentos para que quando chegasse esse tempo, o Egito tivesse de como ajudar outros lugares e vender os alimentos a outras pessoas que precisassem. Deus deu tanta sabedoria a José. Deus honrou José de uma tal maneira que ele fez isso tudo e ele prosperou o reino de Faraó. O reino de Faraó foi próspero através do que Deus tinha na vida de José. É o que eu quero te dizer nesta noite. Se tu tem um sonho,
Descansa o teu coração no Senhor. Se o Senhor te dá sonhos, entrega nas mãos do Senhor e confia, assim como José confiou no Senhor. Porque assim como o Senhor honrou José, Ele honra a minha vida e Ele pode honrar a tua vida também. Foi muito lindo o que o Senhor fez na vida de José. José ele foi humilhado, José ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi dado como morto a seu pai. E Deus honrou José de uma certa maneira tremenda. Ele levou José aos cargos mais altos do Egito, ao governador do Egito. Aleluia, como Deus é maravilhoso. E tudo que os irmãos fizeram com José, Deus ainda fez com que os irmãos de José se prostrassem perante ele, para ter misericórdia de suas vidas, para que eles não viessem morrer de fome. O Senhor colocou os irmãos de José para se prostrarem diante de José. Mas José, como tinha Deus no seu coração, José perdoou seus irmãos. José perdoou seus irmãos e todos aqueles sonhos que o Senhor tinha dado a José, quando morara na casa de seu pai, haviam sido acontecido, a vir acontecer. Porque o Senhor deu sonho a José que ele ficava em pé e os mastros se prostravam diante dele. E o que Deus falou a José no passado aconteceu. O Senhor colocou que os irmãos de José se prostrassem diante dele, que viessem até o Egito precisar dos alimentos, porque a seca era muito grande naquele tempo. A seca era muito grande. Os irmãos de José vieram pedir socorro, vieram atrás de alimento, pegaram tudo que tinha de suas economias e foram ao Egito para comprar alimentos. E quando chegaram lá, eles não conheciam José, porque eles venderam José muito jovem. Mas José conheceu eles. José conheceu eles, mas eles não conheceram José. E nisso José testou os seus irmãos. José testou os seus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus honrou José de uma certa maneira tremenda. Onde José colocava a mão dele, tudo prosperava. Onde José estava, tudo prosperava. Prosperou a casa de Potifar. Prosperou a renda de Potifar, prosperou o reino do Egito através de José. Deus prosperou o reino do Egito, aleluia. Então somente confia no Senhor, e o sonho que tu tem na tua vida, tu confia que o Senhor pode te dar, assim como Ele deu a José, assim como Ele honrou a José, Ele pode te honrar, aleluia. Assim como Ele honrou a José tremendamente, dando inteligência, sabedoria, visões, interpretando sonhos, dando sabedoria e entendimento na área da finança do Egito. O Senhor pode te dar também. Confia tão somente no Senhor, porque o Senhor é grande. Aleluia. Louvado seja Deus. E é esta palavra que o Senhor tocou no meu coração nesta noite, para que eu viesse falar de José, para que eu viesse contar a história de José. E Deus é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Deus. A história de José é muito linda. A história de José é muito linda. O agir de Deus na vida de José foi muito tremendo. E Deus era com José desde quando José morava com seu pai Jacó e seus irmãos. Deus honrou José. Mesmo os irmãos tentando matá-lo, mesmo os irmãos tendo vendido eles. Mas como José tinha Deus no seu coração, José perdoou seus irmãos. E ajudou os seus irmãos. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos, não. Ele perdoou os seus irmãos. E aí ele liberou o perdão no coração dele para alguns irmãos. E reencontrou-se com seu pai. E ali Jacó pôde contemplar o seu filho. E a tristeza que Jacó sentiu no passado se converteu em alegria ao ver o filho vivo, José. E o que José tinha se tornado, Jacó se orgulhou do seu filho. Jacó se orgulhou do que Deus tinha feito na vida de José. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor honrou José de uma tal maneira muito grande. Deus era com José. Os planos de Deus na vida de José se cumpriram. E José não se desanimou do que Deus prometeu a ele nos sonhos. E o que ele passara na prisão, o que ele passara quando foi vendido como escravo, ele não se abateu. Ele tão somente confiou em Deus. Ele tão somente confiou em Deus. E essa confiança que José teve no Senhor foi que fez o Senhor exaltar José e fazer ele governador do Egito, governador entre as províncias do Egito. Fez Faraó honrar José,
Fez Faraó elevar José um cargo muito alto no Egito. José passou de prisioneiro a governador. José passou da prisão a morar no palácio. Eita, Deus tremendo. É isso que nosso Deus faz. Ele nos exalta. Ele nos honra. Aleluia, louvado seja Deus. Foi assim que ele fez na vida de José. E é assim que ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Confia tão somente em Deus. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós acreditamos, é o Deus de honra. É o Deus que te honra. É o Deus que te exalta no meio daqueles que te humilharam. O nosso Deus é o Deus que te exalta no meio daqueles que te humilharam, daqueles que disseram que você não era capaz, daqueles que disseram que você não poderia fazer, que não ia acontecer na tua vida. Não aceite essas palavras, então somente confie em Deus, porque assim como o Senhor honrou José, assim como o Senhor honrou a vida de José de uma certa maneira linda, o Senhor pode honrar minha vida e a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vou ler aqui a palavra no livro de Gênesis, capítulo 37, que diz assim sobre a história de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas gerações de Jacó, sendo José de 16 anos, apacentava ovelhas, e estava este jovem com filho de Bila e com filho de Zilpa, mulheres de seu pai José, traziam uma má fama deles a seu pai. Os irmãos de José tinham inveja de José. Eles armaram uma armadilha para pegarem José, para tentar matar José. Se arrependeram de matar José e venderam José aos escravos, a mercadores de escravos. Vendeu José como escravo, mas Deus estava com José. Eles não sabiam que o Deus de Jacó, o Deus do pai de José, era com José. Aleluia. E o Senhor foi na vida de José e guardou José. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor guardou José na prisão. Quando era escravo, o Senhor sempre estava guardando José. E José nunca esqueceu do propósito do Senhor na vida dele. José nunca esqueceu o que Deus tem a lhe mostrado através dos sonhos. Não desista dos teus sonhos. Se você tem tido sonhos, se você tem mostrado os seus sonhos para o Senhor, se o Senhor tem te dado sonhos, confia tão somente no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele é o Deus que te exalta, é o Deus que te honra no meio daqueles que te humilharam. O Senhor é o Deus que te dá dupla honra, aleluia, assim como Ele fez na vida de José, como está escrito aqui na palavra dele em Gênesis 37 e em diante. A história de José em Gênesis 37, aleluia. O Senhor pode fazer na tua vida e na minha vida. Não desista dos teus sonhos, só porque se levantar obstáculos, se levantar coisas que tentem impedir o teu sonho, não desista. Confia no Senhor tão somente. Confia no Senhor tão somente e acredita que os teus sonhos irão se realizar. Os teus sonhos irão acontecer. Faça como José fez. Ele confiou no Senhor. Mesmo em tempos difíceis, José não desacreditou do que Deus tinha falado que ia acontecer na vida dele. José acreditou e confiou no Senhor. Aleluia. E descansou o coração dele, confiou no Senhor, mesmo na prova, na prisão, mesmo na angústia, mesmo no desespero de ser vendido por mercadores de escravos pelos seus irmãos. Ele não desistiu da promessa que Deus tinha feito a ele em sonhos. Ele não desistiu do que Deus tinha para ele, o que Deus tinha mostrado para ele. E por causa da confiança de José, que José depositou em Deus, Deus honrou ele de tal maneira, aleluia, louvado seja Deus. E honrou ele de prisioneiro a governador do Egito. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus tremendo é esse? O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele continua o mesmo que foi com José, ele é o mesmo que pode ser comigo e com você. O que ele fez com José, ele pode fazer comigo e com você, porque o nosso Deus não muda. A Bíblia fala que passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. Então
Então acredita no que Deus tem te mostrado, acredita no que Deus tem falado no teu coração, acredita no que Deus te prometeu, porque Deus é fiel para cumprir, porque a palavra dele fala que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele foi com José, ele é comigo, ele é na tua vida também, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, pai de José, é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele é o Deus que abre portas, ele é o Deus que fecha a porta. E quando ele determina algo, quando ele fecha uma porta, a porta que ele fecha, o homem não abre. E a porta que ele abre, o homem não fecha. Então somente confia no Senhor, porque Deus é grande. Deus é grande e fiel para cumprir o que ele te prometeu. O meu Deus manda te dizer nesta noite: confia no que eu te prometi. Aleluia. Confia no que eu te prometi, porque ele é fiel para cumprir tudo que ele te prometeu. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Assim como ele cumpriu a promessa dele na vida de José, o Senhor pode cumprir a promessa dele na minha e na tua vida. Descansa o teu coração e confia na promessa que o Pai fez para você. Descansa o teu coração e confia no que Deus te prometeu, porque ele é fiel. Ele é fiel para te honrar, ele é fiel para te engrandecer, para te fazer, aleluia, louvado seja Deus, conquistar o que ele te prometeu. Ele fará. Nunca duvide da promessa do Senhor na tua vida, porque Deus é fiel para cumprir o que ele te promete. E ele manda te dizer nesta noite: confia no que eu te prometi, porque ele não é filho do homem para que minta, e tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu, confia. Confia na promessa do Senhor nesta noite. Ele manda te dizer: confia no que eu te prometi, porque a promessa do Senhor vai se realizar na tua vida. Confia no que ele te prometeu e descansa o teu coração. Faça como José fez. Faça com que o que José fez. José confiou no Senhor. José confiou no que Deus tinha prometido para ele. Deus tinha mostrado a ele nos sonhos. Deus tinha falado com ele nos seus sonhos. Quando morara com seu pai e seus irmãos, Deus sempre mostrou a ele que ia exaltar José, que ia fazer José grande. E mesmo José passando o que ele passou, ele não deixou de acreditar no que Deus tinha mostrado a ele através dos seus sonhos. Aleluia, louvado seja Deus. Confia tão somente no nosso Deus que te prometeu, que fez a promessa na tua vida, porque o Senhor ele é fiel para cumprir o que ele promete. E ele manda te dizer nesta noite: confia no que eu te prometi, porque a vitória vai chegar na tua vida, a honra vai chegar na tua vida. Quanto menos tu esperar, a honra de Deus vai chegar na tua vida, a honra de Deus vai chegar na tua casa. Confia, meu irmão, no que o Senhor te prometeu. Descansa o teu coração na promessa que ele fez contigo, porque ele é fiel para cumprir o que ele te falou. Assim como ele fez com José, ele vai fazer contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Você não está vendo? Você não está pedindo ao Senhor e não está vendo? Espera. Está orando, está chorando, está gemendo, está doendo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas vai chegar a honra do Senhor na tua vida. José teve que passar por várias dificuldades. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele chegou no que Deus tinha prometido a ele. A vitória que Deus tinha prometido a José se cumpriu na vida dele. Ele passou por todas aquelas provações, por todas as humilhações, mas ele não desistiu e nunca desacreditou no que Deus tinha prometido para ele. Ele tão somente confiou em Deus, e tudo que ele passava, ele agradecia ao Senhor. Ele tinha muita fé no seu coração, muita fé em Deus, e ele acreditou que Deus era com ele, mesmo na luta,
mesmo no sofrimento, mesmo naquelas angústias que ele havia passado, aleluia, louvado seja Deus, de estar longe do seu pai, longe da sua família, numa terra desconhecida, que ele não conhecia ninguém. Mas José confiou em Deus. José confiou no que o Senhor tinha lhe dito, tinha lhe mostrado em sonhos. E o Senhor honrou José pela fidelidade que José teve com ele, pela fidelidade que José entregou nas mãos do Senhor, aleluia. José confiou no Senhor, mesmo não vendo as coisas acontecendo, José confiou no Senhor, aleluia. E acreditou o que Deus mostrara a ele no passado iria acontecer. José confiou no que Deus tinha lhe mostrado e acreditou que o Senhor ia honrar ele, aleluia. Deus prosperou José de uma forma tremenda. Deus deu sabedoria a José para reinar o reino, governar o reino de Faraó. Aleluia, louvado seja Deus. Esse nosso Deus, ele é grande. Ele é o Deus que te dá sabedoria. Ele é o Deus que te dá entendimento. Ele é o Deus que te dá a vitória. Nesta noite eu venho te dizer, confia no que Deus te prometeu, porque vai chegar na tua vida a tua vitória. Vai chegar na tua vida os sonhos que o Senhor te prometeu, vai chegar. Confia tão somente no Senhor, que vai chegar os sonhos que o Senhor te mostrou, vai acontecer. Não desanime com as provas, não desanime com os obstáculos que irão surgir, mas lembre que depois de tudo isso vai vir a vitória, vai vir a exaltação, vai vir a dupla honra na tua vida e Deus vai te honrar. Aleluia, louvado seja Deus. Que você reflita nesta noite, nessa palavra maravilhosa, que é a história de José, que é a história que Deus fez na vida de José, que é a honra que Deus deu na vida de José. Aleluia, confia no Senhor nesta noite. Confia e descansa o teu coração em Deus, porque Ele é grande. Ele é grande e fiel para cumprir o que Ele promete para os seus filhos, o que Ele promete para os seus servos. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. Descansa teu coração nesta noite. Descansa teu coração no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa te visitar nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa visitar a tua casa, a tua família. Que o Espírito Santo do Senhor possa visitar teu coração, possa trazer alegria, repreender toda a tristeza, repreender toda a mágoa, tirar toda a dor do teu coração e fazer um coração limpo, um coração cheio de paz, um coração cheio de tranquilidade, porque a presença do Senhor faz isso no coração da pessoa. Traz tranquilidade, traz paz. Descansa o teu coração nesta noite e confia tão somente no que o Senhor te prometeu. Assim como Ele manda falar aqui na palavra de José. A exaltação que o Senhor deu na vida de José. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Se o Senhor te prometeu algo, confia. Descansa. E confia, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra do Senhor, seja fiel ao que Deus te prometeu. Aleluia, louvado seja Deus, que Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Aleluia, Ele manda te dizer nesta noite que Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Aleluia, a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus toda a adoração, toda a exaltação, porque Ele é digno de toda a glória. Aleluia, louvado seja Deus.